Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio dessa série Mestres da Palavra. Nesta temporada estamos enfocando os Atos da Igreja dos Apóstolos e vamos continuar, né? Hoje vamos entrando no capítulo 8 do livro de Atos, capítulo maravilhoso. Nós precisamos de alguém para nos acompanhar, para poder entrar com os detalhes, algumas explicações. Então, para isso, temos nosso convidado especial de hoje, que é o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com o pastor. Aliás, você está desde a primeira temporada, do primeiro episódio, primeiro né? episódio, é. Olha, e não pode mais parar, hein? Está muito bom. Vamos lá. Deve continuar. Nós vamos entrar então, pastor, no capítulo 8. É fascinante, né? Porque continua, né? Como se fosse um filme de ação, né? Muita coisa acontecendo. Então, fique à vontade se você já quiser já ir detalhando esse episódio de hoje, que está imperdível. Amém, é isso mesmo. Fique conosco aí. Bom, pastor, então no episódio passado, que foi o episódio 6, nós estudamos os capítulos 6 e 7, que fala de Estevão, né? Então, a perseguição a Estevão, a morte de Estevão, né? O martírio de Estevão. E então é uma continuação, né? Hoje, nesse episódio 7, que a gente está entrando no capítulo 8, nós temos aqui o quê? O texto começa a falar para a gente sobre a primeira perseguição que ocorreu à Igreja do Senhor Jesus Cristo ali, né? Foi uma consequência, vamos dizer assim, do martírio de Estevão, né? Então, acho que vale nós lermos aqui o versículo 1, que diz o quê? Naquele dia, veja, o texto destaca que foi naquele dia da morte, do martírio de Estevão, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, né? Então, nós temos aqui, pastor, eu penso que vale a pena nós destacarmos, né? Um dos versículos-chave do livro de Atos dos Apóstolos é aquele versículo 8 do capítulo 1, que diz que Jesus disse, né, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo, ele fornece para a gente uma espécie de um esboço do livro, porque até o capítulo 7, nós vamos ter o evangelho em Jerusalém, né? A partir do capítulo 8, a gente já vai ver o evangelho avançando para a Judéia e Samaria. Veja que o versículo 1, aqui no finalzinho, ele destaca isso, que os cristãos, em função da perseguição, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aí, mais adiante, a partir do capítulo 13, né, um pouquinho mais para frente, a gente vai ter o evangelho sendo levado até os confins da terra pelo apóstolo Paulo e as equipes missionárias que ele liderou. E agora, então, destaca também, outra vez, o Saulo, né? Que ele aparece lá no finalzinho do capítulo anterior, lá no começo do capítulo, né? Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão, e aqui diz que Saulo continuava agora, então, fazendo terror, né, pastor? O que é isso? Ele estava bravo mesmo, né? O Saulo aqui, né, que vai se tornar mais adiante, né, o apóstolo Paulo, que a gente ouve tanto falar, ele era uma pessoa extremamente zelosa pela crença dele, né, pelo judaísmo, pelas tradições do povo judeu. Ele era muito zeloso. E ele, ao perseguir a igreja, ele achava que ele estava fazendo algo bom, né? Na cabeça dele ali, ele achava que ele estava fazendo algo bom, ele achava que estava zelando pela religião dele, pela tradição dos pais dele, né? Ele imaginava isso. E então, fazendo isso, o texto diz que ele assolava a igreja, né? Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e ele prendia essas pessoas no cárcere, né? Então, aqui do verso 1 ao 3, pastor, nós temos aqui uma introdução, né, que na verdade está terminando a ideia do capítulo anterior, mas a partir do versículo 4, nós vamos começar aqui uma outra narrativa, né, que é a respeito de um daqueles 7 diáconos que foram eleitos, no capítulo 6.
aqui você está falando exatamente, né, do Filipe. Isso. O evangelista Filipe. Olha que legal, porque a Bíblia diz que Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aqui ele se destaca como evangelista, né? Exatamente. Diferenciando bem de outros ministérios, dos apóstolos, dos mestres. E ele faz um trabalho excepcional, começando por onde? Samaria, né? Exatamente. Exatamente, né? Isso. O senhor destacou bem, é importante esse destaque que o senhor fez, que Filipe ele não era apóstolo. Não era apóstolo. Ele não era um dos apóstolos, a gente não vê na Bíblia Filipe sendo chamado de apóstolo. Ele era um daqueles 7 diáconos que foram constituídos, né, no capítulo 6. Dos 7 diáconos, 2 se destacam. O Estevão, que a gente já falou dele no episódio anterior, e agora Filipe entra em cena, né? E, de fato, Filipe ele foi um grande evangelista. Aliás, o capítulo 8 todo, basicamente, a gente poderia dizer que o personagem humano, né, principal aqui é Filipe, porque ele vai começar a evangelizar na cidade de Samaria, né, avançando, então saindo de Jerusalém agora, chegando na região da Samaria, que é ao norte, né, da Judéia, ao norte de Jerusalém. Então ele vai começar a evangelizar ali na Samaria e depois, no final do capítulo, a gente vai chegar lá, ele vai evangelizar também um eunuco. Então, Filipe, ele foi um grande evangelista da igreja primitiva. É interessante também que a palavra de Filipe, a mensagem do Filipe, era acompanhada de sinais e prodígios. Então, aqui é uma prova de que as coisas realmente aconteceram na igreja primitiva, como Jesus tinha prometido. Estarei com vocês e os sinais seguirão os que crerem. E os sinais aconteceram aqui e foi realmente maravilhoso, né, pastor? Exatamente. E o versículo 4, ele destaca para a gente, né, até introduzindo aqui, para chegar em Filipe, ele diz que os que foram dispersos, né? Então todo o pessoal, todos os irmãos, todos os discípulos que foram dispersos por causa dessa primeira perseguição que veio à igreja de Jerusalém, os que foram dispersos, diz aí, eles iam por toda parte pregando a palavra, né? Então isso tem um ensinamento para a gente aqui, né? Se nós queremos que as nossas igrejas sejam igrejas multiplicadoras, é que nós temos que pregar o evangelho por onde quer que nós formos, né? Eles foram dispersos e onde quer que eles chegavam, eles iam pregando a palavra de Deus, né, pastor? E também é interessante, né? Alguns comentaristas da Bíblia, alguns estudiosos da Bíblia, eles levantam a questão que a igreja, talvez no início, não tenha obedecido, né, a ordem de pregar o evangelho, tanto em Jerusalém como, né, simultaneamente em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles ficaram ali circunscritos a Jerusalém. Então, estava muito bom, né, pastor? Exatamente. Já pensou que os apóstolos aí, aquela multidão tinha tudo em comum. Exatamente. Era difícil sair dali, né, pastor? Eles aí Deus teve que dar um jeitinho, né? Isso, eles estavam numa espécie de zona de conforto, né? Exatamente. E aí o Senhor permite a perseguição, né? Então, com a perseguição, eles saem, né? Então, veja que interessante, né? O desconforto aqui foi benéfico, né? Para a igreja, para eles. Então, a gente tem que entender isso, que Deus ele pode trabalhar através da nossa dor. O Senhor permitiu a perseguição, mas isso foi benéfico para os discípulos, foi benéfico para o avanço da igreja e foi benéfico para aqueles que foram alcançados. Sim. Pelo evangelho, onde os pregadores, aqui os apóstolos, os evangelistas, chegavam com a palavra de Deus, né? Eu queria só permitir aqui um detalhe interessante que me chama a atenção, assim, bem no particular, porque diz assim, que todos, né, os cristãos, os discípulos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É interessante que um pouco antes disso, a gente viu lá uma coisa assim, meio estranha para a gente. Eles venderam os seus bens e colocaram à disposição dos apóstolos. O Espírito Santo já sabia que ia acontecer isso. Se eles tivessem vendido os bens, eles iam perder tudo, porque eles foram dispersos. Então, eu creio que foi até uma providência de Deus para que eles tivessem, os apóstolos, assim, inclusive a própria igreja ali como comunidade, tivesse agora recurso para poder nessa dispersão ainda sobreviver.
e sem deixar assim de presentes assim para os seus adversários bens, porque eles tiveram que fugir, foram espoliados dos seus bens, diz lá em Hebreus, né? Então, também foi a providência de Deus, né? Ver que o Espírito Santo está no controle de tudo. Então, pastor, mas aí, a partir do versículo 5, né, nós vamos ter aqui, aí Filipe, de fato, entra em cena, ele vai para Samaria, e aqui diz o texto que ele anunciava-lhes a Cristo. O verso 6 diz que as multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo, né, o que Filipe pregava e chegando naquele ponto que o pastor Misael já tinha destacado há pouco, vendo os sinais que ele operava, né? E quais sinais eram esses? O verso 7 vai dizer para a gente: os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, né? E aí o verso 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Então a gente vê aqui, pastor, nesses versículos do 5 a 8, nós temos aqui 3 elementos de quando o verdadeiro evangelho é pregado. Olha só, o primeiro é que Cristo é anunciado, né? Porque o verso 5 diz que Filipe anunciava a Cristo. Então, o verdadeiro evangelho, ele foca em Cristo, na pessoa de Cristo, né? A gente pode até falar da nossa igreja, das programações, que o pastor é uma pessoa legal, que tem um grupo de louvor abençoado. Isso é bom, a gente pode falar, mas isso não é a pregação do evangelho. Pregar o evangelho é anunciar a Cristo. E Filipe fez isso. Outro elemento aqui que ocorre quando o evangelho verdadeiro é pregado é que as pessoas são libertas, porque as pessoas foram libertas, né, de espíritos malignos, né, de espíritos imundos, as pessoas foram libertas de enfermidades. E o terceiro aspecto, quando o verdadeiro evangelho é pregado, é que produz alegria na vida das pessoas. Eu acho interessante, né? O texto diz que houve grande alegria. Quando o evangelho genuíno é pregado, as pessoas entendem a respeito de Jesus, se arrependem, creem, são libertas, e isso traz alegria, até porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Amém. E o evangelho é abrangente, alcança todas as pessoas, inclusive aqui nesse caso, um caso assim até bem inusitado, né? Porque era um mágico que estava ali, ouviu o evangelho e se interessou, né, pastor? E começa com todo um tópico aqui voltado para o Simão, o mágico. Como é que foi isso, pastor? Exatamente. Então, naqueles dias, né, assim como hoje também, existia muito essa prática de magia, né? Então, nessa cidade de Samaria havia um homem chamado Simão. Ele praticava a mágica, diz o texto aqui. Ele iludia o povo, né? O texto é claro em usar essa expressão, que ele iludia o povo de Samaria. Ele insinuava ser um grande vulto, né? Insinuava ser uma grande pessoa, tal. E o texto diz que as pessoas davam ouvidos a ele, né? Ele conseguia realmente a atenção das pessoas, ao ponto das pessoas dizerem: esse homem é o poder de Deus, né? Chamado grande poder. Então, a gente vê aqui um espírito de engano mesmo, né? Que estava ali naquela cidade. A gente vê aqui, a gente percebe que Satanás certamente estava por detrás desse engano que ocorria ali, não é? E, enfim, as pessoas, há muito tempo, esse homem Simão vinha iludindo as pessoas e muitas pessoas o seguiam. Mas chegou Filipe, né? Chegou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer para a gente aqui no verso 12 que Filipe evangelizava as pessoas a respeito do reino de Deus. Então, Filipe falava do reino de Deus. Também diz aqui que Filipe os evangelizava a respeito do nome de Jesus. E as pessoas foram crendo. E as pessoas foram sendo batizadas, né? O texto diz aqui que as pessoas foram sendo batizadas. E o próprio Simão, né? Claro que a gente vai ter daqui a pouquinho a gente vai comentar, vai ter uma outra passagem envolvendo Simão aí. Mas, num primeiro momento, o próprio Simão abraçou a fé, esse mágico, né? Esse Simão, ele chegou até a ser batizado. Agora, o texto deixa para a gente aqui, né? Até para já a gente deixar aqui para a gente comentar daqui a pouco,
que o Simão, até por trabalhar, né, por se envolver com magia, ele ficou muito extasiado ao ver os sinais e os grandes milagres que Deus, através do nome de Jesus, fazia através da vida de Filipe, né? Então ele ficou observando, diz o texto aqui, né? Ele ficou observando, extasiado, os sinais e os milagres praticados. Realmente os milagres chamam muito a atenção, né? E como ele praticava magia e trabalhava com ilusão, né, pastor? Ilusionismo, né? Isso. Ilusionismo. Mas também, logo no começo aqui, quando falamos aqui no versículo 9, diz também que ele praticava feitiçaria. Então não era só ilusionismo, havia poderes malignos também. Então ele era um homem oprimido. Sim. Né? Era um homem oprimido. Porque ninguém pode praticar obras malignas sem ter a opressão que vem de todo esse contexto, né, maligno. E influenciava as pessoas, né? E influenciava as pessoas também. Mas ele ficou muito admirado, abraçou a fé, pelo menos intelectualmente, e gerou logo interesse nele de falar, eu também quero isso aí, nós vamos ver isso, como ele se manifesta depois, ele acaba ficando perto dos apóstolos. Eu só estou dando esse toque aqui, pastor, porque às vezes na igreja chega uma pessoa e fala assim, olha como ele está interessado, ele quer o Espírito Santo, essa pessoa fez tantas coisas e lá fora, e agora ele quer o poder de Deus. Tem que ver a motivação. Qual é a motivação? É para glorificar a Deus ou, né, para usar para algum benefício próprio, para ser exaltado? Então, esse ponto é importante, pastor. Aí você pode até dizer o que aconteceu, porque pode acontecer hoje em dia também nas nossas igrejas coisas semelhantes. Pessoas que vêm e aparentemente abraçar a fé, e a gente acaba até colocando no púlpito, às vezes, né? Já vi muito disso, né? Quando vê a pessoa até consagrado, e vai saber o que está por trás. Que espírito que haja ali. Tem que ter discernimento, muito discernimento. Antes da gente seguir falando do Simão e o que aconteceu com ele, vale a gente destacar também aqui, do versículo 14 em diante, a gente vai ter o que aqui? Os estudiosos da Bíblia, eles chamam de Pentecoste samaritano, né? Que é a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desce sobre os judeus, ali em Atos capítulo 2, e nós vamos ter aqui o Pentecoste samaritano, ou seja, o Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, né? E depois, mais adiante, a gente vai ter o Espírito Santo descendo sobre os gentios. Quando a gente fala gentios, né, para quem não está familiarizado com esse termo, gentio quer dizer o não judeu. O que era um samaritano? Acho que é importante a gente pontuar aqui, porque é uma progressão. Você tem o judeu, o samaritano e o gentio. O samaritano, ele era um povo que ele era meio judeu e meio gentio, vamos dizer assim, né? Eles eram um povo mestiço, misturado, porque lá atrás, séculos antes, quando os assírios, o Império Assírio, dominou a cidade de Samaria, eles fizeram um processo de misturar os povos, miscigenação dos povos. Eles tiraram samaritanos de Samaria e levaram para outros lugares e trouxeram pessoas de outros lugares e colocaram em Samaria. Então, essas pessoas de outros lugares terminaram se misturando com os samaritanos que ficaram, né? Quando eles levaram os samaritanos cativos, não levaram todos, ficaram alguns samaritanos. Aí eles trouxeram povos de outras raças. Então, esses samaritanos se misturaram com esses povos de outras raças, então era como se fosse um israelita não puro, um judeu não puro, que não era uma raça pura, né? Então, a gente lembra que até Jesus, ele conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, e ali naquele texto a gente tem a informação de que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque o samaritano era uma espécie de... Ele era tipo um israelita, mas que não era puro, né? De raça pura. Então, a gente tem aqui o evangelho chegando aos samaritanos. E é interessante aqui que Filipe, ele não tem, assim como Jesus não teve preconceito de compartilhar a palavra de Deus, o evangelho com a mulher samaritana, Filipe também. Ele não tem esse preconceito, ele chega ali, ele prega, né? E como começou a acontecer tudo isso que a gente falou, essa informação, né, pastor, ela chega
aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. É importante, né, cada um saber o seu lugar, porque Filipe era evangelista. Então havia necessidade agora de uma continuação, assim, uma consolidação daquela igreja recém-iniciada. E aí então havia necessidade né, dos apóstolos estabelecer. Até quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim, a igreja estabelecida no fundamento dos profetas e apóstolos. Isso. Lembrando, né, que como nós lemos lá no começo do capítulo, a igreja foi dispersa, e o texto diz, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. E agora, quando eles ficam sabendo desse avivamento, vamos dizer assim, que estava acontecendo em Samaria, então os apóstolos enviam Pedro e João, né, que eram dois dos apóstolos, para acompanhar o trabalho ali em Samaria. E quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? O verso 15 diz que eles oraram, né, Pedro e João oraram, para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Por quê? Verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então, eles já tinham ouvido a palavra, eles tinham crido, eles já tinham sido até batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, segundo diz o texto aqui. Então, os apóstolos, eles impõem as mãos, né, o verso 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Então, é interessante esse ponto aqui, né? E aqui esse relato aqui é o que eu disse há pouco, que é o Pentecoste samaritano, quando o Espírito Santo, né, vem, desce sobre os samaritanos. O texto não diz aqui, mas muito possivelmente, né, aconteceram ali as evidências, né, desse derramamento do Espírito Santo, porque foi uma coisa visível, porque ficou claro que o Espírito Santo tinha descido, tanto que chamou a atenção de Simão. E agora porque ele viu que alguma coisa diferente tinha acontecido. Né? Havia sinais ali, havia evidências de que o Espírito Santo tinha descido sobre os samaritanos. O Simão fica tão interessado no Espírito Santo e pede também esse poder, né? Mas foi legítimo esse pedido, pastor? Como que é a motivação dele, né? Exatamente, né? Ele ficou realmente tão impressionado, né, pelo fato de que quando os apóstolos impunham as mãos, o Espírito Santo era concedido, que o Simão ofereceu dinheiro. Né? Ele quis pagar para ter esse poder, para ter esse dom, né, de orar pelas pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo também. Então, ele fala aí no verso 19, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas a resposta de Pedro, pastor, foi uma resposta bem firme, né, com Simão. Então, no verso 20, Pedro diz assim, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Né? Então, aqui tem duas coisas que eu queria destacar, a princípio, antes de continuar na resposta de Pedro aqui. Primeiro, a gente aprende aqui que nenhum dinheiro pode comprar as bênçãos espirituais. Né? Isso é tremendo, né? Porque o dinheiro pode comprar muita coisa, né? Os bens materiais podem comprar muita coisa, mas no que diz respeito às bênçãos espirituais, nós não podemos comprar com dinheiro, nem a salvação, nem o perdão de pecados e nem muito menos o poder de Deus. Né? Isso só vai ser adquirido, só vai ser obtido quando a pessoa se arrepende genuinamente dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus. Então sim, a pessoa vai receber a salvação, o perdão e o poder de Deus, mas não pode ser comprado. Né? E destacar, pastor, até na linha daquilo que o senhor estava falando há pouco, da motivação e tudo mais, é interessante que essa passagem aqui, que a gente está lendo, ela deu nome a uma prática da Igreja Católica na Idade Média, chamada de simonia. Né? Havia uma prática na Igreja Católica na Idade Média chamada simonia, que vem de Simão, né? Que
consistia no que essa prática? Na compra e venda de benefícios e cargos eclesiásticos, né? Então, na Idade Média, teve muito isso, né? Das pessoas, às vezes a pessoa queria ser um padre, um bispo, era comprado, né? Era comprado. Então, havia um comércio de cargos eclesiásticos, de benefícios eclesiásticos. Isso, obviamente, desagradou a Deus, né? Porque, como o pastor falou, ainda hoje a gente tem que ficar atento, né? Discernir. Uma pessoa não pode ser promovida no reino de Deus porque paga por isso ou por qualquer outra forma, né? A pessoa tem que ser honrado, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, por um chamado genuíno que vem da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus. Porque quando Pedro, então, ele recusa o dinheiro e diz bem claro, se quiser até destacar os versículos 21 e 22, Pedro tem um discernimento do coração dele. Como estava o coração daquele moço? Como estava o coração dele? Porque a gente, às vezes, aparentemente, vê a pessoa ali louvando, cantando, no meio do povo, né? Sim. E o coração dele, como é que estava, né, pastor? Estava terrível, né? É isso mesmo? Exatamente. O apóstolo Pedro aqui, ele tem, né, um discernimento de Deus, e Sim. ele fala assim, o teu coração não é reto. Você não tem parte nem sorte nesse ministério. Por quê? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui, mais uma vez, o pastor Misael já tinha destacado, a gente está atento às motivações do nosso coração, né? Até porque, pastor, a Escritura diz que enganoso é o coração do homem, né? Jeremias 17, se não me falha a memória. Sim. E Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, o coração humano, se a gente não tiver muito cuidado e não estiver submetendo sempre o nosso coração à vontade de Deus, à palavra de Deus, a gente pode se desviar. E o coração desse homem aqui não era reto. Então, Pedro, ele conclama esse homem a se arrepender, né? Verso 22, ele fala, arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. É bem contundente as palavras aqui, né? Pedro teve esse entendimento de que aquele homem estava em amargura e em laço, né? Estava enlaçado ali, estava em laço de iniquidade, era uma vítima do adversário. É um detalhe também, quando se fala em libertação hoje, o Ministério da Libertação, se fala muito exatamente, usa essa expressão, quebrar os laços, quebrar os vínculos. E aqui Pedro está falando, você está preso em laços, e laços de iniquidade. São laços, então é uma prisão e tem que ser quebrado. Mas dependia, né, do próprio Simão, né, se ele se arrependesse. Né? Isso. Interessante que mesmo depois dessa... Vamos dizer assim, de expor esse coração tão maldoso, tão maligno, tão perverso, ele tem chance de se arrepender, né? Como Deus é bom, né? Daí Pedro falou, arrepende-se. Quem sabe, né? Quem sabe, né? E assim, quando você lê o texto, ele teve até uma reação, que eu diria positiva, em relação uma certa humildade nossa aqui, né? Em relação ao confronto, né? Eu acho que aqui até uma coisa que a gente pode aplicar para a nossa vida, né? Como nós reagimos quando somos repreendidos, né, pastor? Porque hoje em dia o pessoal não gosta de ser repreendido, né? Mas quando nós somos repreendidos, até por alguém que tem autoridade espiritual, como Pedro aqui, como que nós reagimos? Porque o Simão, ele teve uma reação até positiva, a gente poderia dizer, porque ele fala, então, para os apóstolos ali, ele fala, rogai por mim ao Senhor, né? Orem por mim, para que nada do que você disse sobrevenha sobre mim, né? Então, nós vemos aí que, bom, depois disso, os apóstolos, eles voltam para Jerusalém, né? E Pedro e João, no caso, eles voltam para Jerusalém. Filipe, a gente já vai ver o que vai acontecer com ele. Nessa volta para Jerusalém, o texto diz que os apóstolos, Pedro e João, eles evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então você vê que aqui o evangelho chega mesmo para os samaritanos, porque mesmo Pedro e João, ao voltar para Jerusalém, né, eles foram evangelizando várias aldeias de samaritanos. Muito diferente da reação deles
Quando Jesus quis passar na aldeia dos samaritanos, lá nos evangelhos, a gente vê e falou, Jesus, Isso. vamos passar por aí não, né? E teve até outra situação que uma aldeia não quis recebê-los, o João ficou meio bravo, lembra? Sim, Senhor, vamos mandar fogo do céu, destruir as aldeias. Agora não, eles voltam pregando o evangelho. Que diferença! Quando você está cheio do Espírito Santo, muda tudo, né? Muda a atitude, muda a motivação, esse amor, né? Por todas as pessoas, que eles eram tão racistas, vamos dizer assim, né? Então, só os judeus, né? Agora também para os samaritanos, como para todos nós, também para os brasileiros. Glória a Deus por isso. É a partir daí que nós vamos pegar, então, no versículo 26. Isso. O que acontece daí para frente, pastor? Exatamente. O pastor Misael pontuou bem aqui, porque no verso 26 nós vamos ter aqui o seguinte: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Né? Então, bom, nós vamos ver aqui, pastor, que o Senhor... Bom, tem várias coisas aqui para a gente destacar, né? O primeiro que Deus usou um anjo, como o senhor sempre gosta de destacar, né? O ministério dos anjos aqui, atuando e continua atuando. A gente já destacou isso em episódios anteriores, né? Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Então o Senhor envia um anjo aqui que fala para Felipe ir para um lugar deserto, para falar para uma pessoa. Não é, pastor? Então o pastor Misael destacou bem no início. É muito interessante isso, porque ele está em Samaria, está acontecendo um avivamento, curas, milagres, prodígios, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas. E aí Deus fala para ele ir para um lugar deserto para falar para uma pessoa só. Então, para isso, né, pastor, tem que ser obediente, não é verdade? E tem que abrir mão também, né, do desejo, né, de reconhecimento, vamos dizer assim. Fazendo um paralelo hoje, né? De repente você tem lá uma igreja, uma mega igreja, né? Eu chamo de mega, né? Milhares de mega pessoas. Church. Mega church. Aí Deus fala assim, agora eu quero você para aquela cidadezinha, para aquela igreja ali, aquele grupinho. Será que a gente iria, pastor? É difícil, né? Aí olha, não é fácil não, porque nós somos pastores e sabemos como que é difícil chegar num patamar, né? Assim, onde você tem mais pessoas, uma estrutura, templo construído, e aqui no caso de Felipe, inclusive, multidões. Aí Deus fala, agora acabou aqui, Felipe, você vai para um lugar deserto, vai falar com uma pessoa. E ele foi, né, pastor? Que maravilha, é importante obedecer, né? Exatamente, o texto diz aqui, né, que o anjo do Senhor falou para ele, dispõe-te e vai. E aí o final do verso diz, ele se levantou e foi. Ou seja, obediência, né? Ele foi obediente ao Senhor. E aqui, pastor, esse texto aqui, de Filipe e o eunuco, ele vai trazer para a gente várias características de um evangelista eficaz, né? Porque o senhor destacou até no episódio passado, que Felipe, além de diácono, ele foi um evangelista. Ele é um modelo de evangelista para nós, né? E se nós queremos, ansiamos por essa igreja multiplicadora, nós precisamos evangelizar as pessoas. E Felipe, ele é um modelo de um evangelista eficaz, e esse texto vai trazer várias características. Então, por exemplo, só nesse versículo primeiro aqui, eu destaco 3 características de um evangelista eficaz, que é disposição, mobilidade e obediência. Né? A gente já falou da obediência, mas disposição, porque o Senhor falou com ele através do anjo, dispõe-te. Então, você tem que ter disposição para evangelizar as pessoas. Sem disposição, nós não vamos evangelizar. Vai, né? Ou seja, se move, se movimenta, mobilidade, né? E depois o texto diz que ele foi, então, obediência. Então, se você quer ser um evangelista eficaz, quer imitar aqui Felipe, você e eu, nós, né, nós precisamos ter essas características aqui, disposição, mobilidade, né, e obediência.
É interessante que Deus preparava para ele uma grande surpresa. Então, sempre Deus dá um comando, sempre vem surpresas, ok? Então esteja pronto a obedecer a Deus e prepare-se para grandes surpresas. Quem que ele encontrou naquele caminho deserto, pastor? Como é que foi? Exatamente. Então ele vai para esse caminho e ele encontra um etíope, né? Um etíope, ou seja, era um homem da Etiópia, né? Ele era um africano, né? Então, esse homem, esse etíope, o texto vai dizer aqui para a gente que ele era um eunuco, ele era um alto oficial da rainha dos etíopes, que era chamada Candace, né? E esse etíope, ele era superintendente de todo o tesouro dessa rainha. Ou seja, a gente costuma dizer, ele era o ministro da fazenda, né? Vamos dizer assim, ministro das finanças. Contextualizando, ele era o ministro da fazenda, das finanças, do governo dessa rainha etíope. E, bom, tudo indica que esse homem, esse etíope, ele era um prosélito, muito provavelmente. O que é um prosélito? É uma pessoa que não era judeu, mas que havia se convertido ao judaísmo, né? Um gentio que havia se convertido à religião dos judeus, o judaísmo. Então ele tinha ido para Jerusalém, né? Adorar. O texto diz que ele viera adorar em Jerusalém. Então Jerusalém era a capital ali do povo de Deus, era onde estava o templo, né? O templo de Jerusalém, aquele templo construído inicialmente por Salomão, tal. Era o centro do culto dos judeus, do judaísmo, e os prosélitos, igualmente, da mesma forma que os judeus, os prosélitos, nas épocas de festas, né, religiosas dos judeus, eles iam para Jerusalém. Então, por ocasião de alguma dessas festas, esse homem esteve em Jerusalém, mas agora ele estava voltando para a sua terra, né, para a África, para o continente africano. E ele era um homem importante, ele estava sentado no seu carro, na sua carruagem ali, retornando. E é interessante, né, pastor, a gente vê como que Deus prepara as oportunidades para a gente compartilhar o Evangelho. Porque esse homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Que bênção. Porque, olha só, um prosélito sai da Etiópia, aqui não fala o tempo que ele gastou de viagem, mas com aquela carruagem, né? Aquela velocidade, quem sabe até meses, né? No mínimo semanas. Sim. De estrada, para chegar até Jerusalém para adorar. Né? Então ele era já um adorador, buscava Deus, mas faltava uma revelação de Jesus. É por isso então que Deus precisava de Filipe. Ok? Então há muita gente como esse eunuco, buscando a Deus, lendo a Bíblia, interessado, quer adorar, mas falta a revelação. É aí que entra então o seu papel como evangelista, como evangelizador, como discipulador. E aí vamos ver como o Filipe faz então para evangelizar esse moço, então, esse eunuco, pastor. Foi interessante, né? Sim, aí nós temos também, o texto é riquíssimo aqui, o versículo 29. Como eu disse, o 28 diz que ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, que é um dos profetas lá do Antigo Testamento. E o verso 29 diz, então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Né? Então, bom, dois detalhes aqui nesse verso que eu acho muito importantes. Primeiramente, o Espírito Santo falou com Felipe. Então, a gente já destacou aqui em episódios anteriores que quando você estiver lendo o livro de Atos, você vai ver várias vezes, você vai ler essa expressão, disse o Espírito, porque o livro, né, como a gente fala, Atos dos Apóstolos, mas poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque quem está no comando das ações, quem está dirigindo os atos dos apóstolos é a pessoa bendita do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com Filipe aqui, né? Então, o evangelista eficaz, vamos ver aqui algumas características, né? A gente já falou de disposição, mobilidade, obediência, mas a gente pode falar também que o evangelista eficaz, ele tem que ser uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Sim. Né? O Espírito Santo vai preparar oportunidades para nós testemunharmos, e a gente tem que estar sensível a isso. Né? E o texto diz que o Espírito Santo falou que aproxima-te desse carro e acompanha-o. Né? Tem uma tradução que diz, aproxima-te dessa carruagem. Né?
Então, veja só, ele vai fazer isso, né? Ele vai obedecer, então ele se aproxima do carro onde estava esse homem. E se nós queremos ser também evangelistas eficazes, nós temos que nos aproximar das pessoas, né? Não tem como a gente levar as vidas a Cristo, a conhecer a Cristo, se nós não nos aproximarmos. Então a gente tem que se aproximar das pessoas já com essa intenção mesmo de levá-las a Cristo. Então Felipe faz isso aqui. E aí então, quando ele se aproximou do carro, ouviu, olha só, né? Ele ficou lá de fora, mas estava ouvindo o homem lendo em voz alta algo. Era a Bíblia, né? O livro do profeta Isaías deve ser um daqueles pergaminhos, né? Sim, Aqueles rolos que eles tinham. Provavelmente não tinha o Antigo Testamento completo, mas tinha pelo menos Isaías. Ele estava lendo aqui o Isaías e o Felipe puxou o assunto com ele. Interessante, né? Ele aproveitou o gancho, assim, foi como se fosse uma isca. Falou assim, pera um pouquinho, agora está fácil. Ele está lendo Isaías, ficou fácil puxar a conversa, né? E ele começa então perguntando para ele, você está compreendendo o que você está lendo, né? Compreendes o que lês? Né? Essa foi o gancho que ele teve para poder puxar o assunto, né? Isso. Como foi o eunuco que respondeu, pastor? Exatamente. O eunuco responde, no verso 31, ele fala, como poderei entender se alguém não me explicar? Né? E aí ele convida Filipe a subir na carruagem, a sentar-se junto a ele, né, para que Filipe explique. Então, eu estava lendo esse texto hoje, né, até preparando aqui para a gente fazer esse podcast, eu fiquei pensando que eu penso que nós devemos até orar, queridos, para que Deus prepare para a gente oportunidades assim, né, pastor? Porque existem muitas pessoas que, como esse eunuco, estão sedentas. Elas estão interessadas. Infelizmente, tem algumas pessoas que não estão interessadas. Talvez você vai falar, ela vai zombar, ela vai ridicularizar. Mas existem pessoas que estão com o coração pronto. Então, nós devemos orar para que Deus nos coloque em contato com essas pessoas, nos prepare oportunidades para falar com essas pessoas, né? E outra coisa, veja só, para nós evangelizarmos também, exige da nossa parte um certo esforço e uma certa determinação, porque o texto diz que Filipe teve até que correr, né, pastor? Sim. Porque a carruagem estava em movimento, né? Então, o Senhor o levou ali, então o texto diz, correndo Filipe, quer dizer, o Filipe foi correndo atrás da carruagem, ele teve que se esforçar, né? E aí, então, ele teve que ter determinação, ele teve que se adaptar àquele momento ali, e ele teve que ter a intenção, ele puxou o assunto, né? A intenção. Então, com sabedoria, a gente começar uma conversa, né? Fazer uma pergunta, enfim, até mesmo, quem sabe, identificar uma necessidade. A necessidade do eunuco aqui era entender o que ele estava lendo. Qual é a necessidade da pessoa que você está tentando evangelizar? Tenta identificar essa necessidade e se aproxima dela e começa uma conversa, um assunto para poder testemunhar de Jesus. Tá, que bom. Então, a partir daí, ele vê o texto, né, que o eunuco estava lendo, e realmente era um texto que, para o eunuco, era totalmente estranho, mas para o Filipe estava familiarizado, né? É interessante na evangelização que as pessoas estão lendo a Bíblia, de algo assim, acham tão estranho, e para você é tão fácil. É por isso que você pode explicar a palavra de Deus, né? Que você não saiba muita coisa, mas o que você já sabe é suficiente para esclarecer muitas pessoas para encontrar Jesus. Isso mesmo. Não, aqui essa ocasião ela é impressionante porque assim, Deus preparou tudo aqui, Sim. né? E é para isso que a gente deve orar, porque o Senhor pode nos dar essas oportunidades, porque o eunuco aqui, o etíope, ele estava lendo o profeta Isaías justamente no que para nós hoje é o capítulo 53 de Isaías, né? E olha, é muito interessante isso, porque o profeta Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo, aproximadamente 700 anos. E a profecia de Isaías, ela é tão assim, objetiva, tão certeira, tão detalhada em relação ao Messias que viria, que é Cristo, né? Que os comentaristas da Bíblia chegam a dizer que Isaías é o evangelista do Antigo Testamento.
de tantos detalhes que o profeta traz, tantas profecias a respeito do Cristo que viria. Então ele está lendo aqui, o eunuco está lendo Isaías 53, que é aquela passagem que fala que ele foi levado como ovelha ao matadouro, né? Como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, não abriu a sua boca, na sua humilhação lhe negaram justiça, enfim. O texto é muito detalhado e o verso 34, então, vai dizer para a gente que o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então a gente vê aqui que o eunuco estava sedento, ele estava pronto, né? A oportunidade foi dada, e é aquilo que o pastor Misael pontuou para a gente agora, né? Nós explicarmos a palavra de Deus para aqueles que de repente estão lendo e não estão entendendo. Para a pessoa pode ser uma coisa muito difícil de entender, mas para você que já tem um contato com a Bíblia, com a palavra, você conhece, você pode chegar ali e explicar para a pessoa a palavra de Deus. E no versículo 35, né, pastor, diz assim, que o Filipe, a partir daquela escritura, quer dizer, a partir daquela palavra, anunciou-lhe Jesus, né, pregou-lhe o evangelho. Isso também mostra que nós podemos, a partir de qualquer ponto bíblico, texto bíblico, anunciar Jesus, né? Ele podia ter sido um outro ponto de partida, foi esse aqui. Então não perca a oportunidade, que às vezes um texto bíblico que aparentemente está assim, né, ali meio solto, mas já é o começo. E a partir daí você anuncia Jesus, que é o mais importante. Aqui também a gente vê, né, também a importância do cristão conhecer as Escrituras, Sim. Né, pastor? Então, você que está ouvindo a gente, você precisa fazer esse propósito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. Não só o Novo Testamento, o Antigo Testamento também. Porque o Antigo Testamento também testifica a respeito do Messias, do Cristo, que é Jesus, né? Então, você vê aqui que Filipe, ele conhecia, né? Até porque, a gente já apontou em episódios anteriores, nessa época o Novo Testamento ainda não estava escrito, né? Então, a Bíblia que eles liam aqui era o Velho Testamento, mas a partir do Velho Testamento eles conseguiam anunciar Jesus, porque Jesus, o Messias, ele está em todas as páginas do Antigo Testamento, seja por profecias, seja por símbolos, seja por tipos, né? Jesus está lá. Então, um bom conhecedor das Escrituras consegue encontrar Jesus em qualquer parte da Bíblia, porque o tema da Bíblia é Jesus. O tema da salvação é Jesus. E Filipe, então, anunciou Jesus aqui. Amém. E explicou tão bem o Evangelho, que aqui não diz detalhes, mas chegou a um ponto que o Filipe, lá diz que o eunuco, viu água. Ele falou, você falou, né, de batismo, olha a água aí, não é isso mesmo? Isso. E a pessoa, alguém pediu o batismo, Filipe não ofereceu. Ele já pediu o batismo. Que bom quando você está evangelizando alguém, ele fala assim, eu quero batizar, por favor, me leve as águas, né? Como é que foi isso, pastor? E aqui é interessante o que o senhor está falando, porque assim, nós, quando nós vamos evangelizar alguém, a gente não pode, né, pastor? A gente não pode gerar um filho e deixar ele abandonado, né? Sim. Porque o batismo, ele significa o quê? Ele significa a comunhão no corpo de Cristo, ele significa a integração no corpo de Cristo. Então, veja que o bom evangelista, ele vai conduzir essa pessoa até o batismo, né? Ele vai acompanhar essa pessoa até essa pessoa fazer a decisão, né, pelo batismo. E aqui, como o senhor bem destacou, o próprio eunuco pediu, né? Ele falou, o que impede que eu seja batizado? E o verso 37, então, Filipe diz, é lícito, né? Só tem aí uma condição, né? É lícito se crês de todo o coração. Você crê de todo o seu coração? Aí o eunuco, ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele fez a sua confissão de fé aqui, né? Então o verso 38 diz que o eunuco mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco ali. Então esse eunuco foi batizado. Se havia muita água, é porque é bem provável
que aqui está falando um batismo de imersão mesmo, né, pastor? Porque não precisa de tanta água, né? Provavelmente um lago, uma lagoa, uma represa, alguma coisa que gira ali, falou, olha, um riozinho, alguma coisa. Tem água aí. Né? Então, isso também vem mostrar que assim, é bem provável que o batismo praticado pelos apóstolos realmente era o batismo por imersão. Sim, né? sim. Pela necessidade de haver muita água. A própria palavra batismo, na língua grega original, que é baptizo, significa imersão. Imersão. Né? A palavra significa imergir. Então, eu penso com certeza que a forma, né, do batismo da igreja primitiva era por imersão. E como o livro de Atos é um livro cheio de surpresas, pastor, aqui está uma das grandes surpresas do livro de Atos, porque quando eles saíram da água, aconteceu uma coisa também inusitada, que eu acho que nunca mais aconteceu, pelo menos, né? É muito rara, né? Até hoje em dia, é muito raro acontecer, né, pastor? Batizar é comum, agora o que aconteceu depois desse batismo, eu fico impressionado, viu, pastor? Está aqui no versículo 38, é isso? 39, 39, Isso, né? É isso, 39, isso. Olha só. Exatamente. Então o texto diz aqui: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Então Filipe foi algo sobrenatural, né? Foi algo, um milagre, né? Ele foi arrebatado de forma que, até me adiantar um pouquinho, o verso 40 diz que Filipe veio a achar-se em Azoto. Então ele foi tirado de um lugar sobrenaturalmente, transportado, e ele se achou em outro lugar, em Azoto, né? Aí ele começou a evangelizar essas cidades aí, até chegar em Cesareia, diz o texto. Isso daqui é um sinal miraculoso que mostra a urgência de nós levarmos o evangelho às pessoas sem Cristo, né? Mas também vale destacar aqui, pastor, que o verso 39 diz que o eunuco, ele não viu mais Filipe, né? Porque Filipe foi arrebatado, mas o eunuco ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então veja que interessante, no episódio passado a gente falou que quando o evangelho chegou em Samaria, houve grande alegria. Aqui também, ele uma vez salvo, batizado, também ficou cheio de júbilo. E ele é um missionário, né? Esse etíope, ele vai ser um missionário que vai chegar na Etiópia e vai pregar sobre Jesus lá na Etiópia também, né? Vai preparar o caminho para o evangelho também ali na África, né? Na Etiópia. Já estava discipulado e batizado, olha só, hein? Com certeza ele deve ter levado o mesmo batismo, né? Para a Etiópia, e assim como Jesus disse, né? Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, depois no texto de Mateus, fazer discípulos de todas as nações, olha só. Estava em Jerusalém, alcançou a Judéia, vimos nesse capítulo aqui, logo no começo, Samaria, que era uma região um pouquinho mais, assim, ali circunvizinha, né, a Jerusalém, e agora já vai para a Etiópia. Sim. Né? E glória a Deus, né, como que é um texto missional também, né, que vê assim já Deus abrindo portas missionárias nas nações, né? Missões transculturais. Isso. Um etíope, então, leva o evangelho para a Etiópia. Que maravilha. E o Filipe não parou, né, pastor? Se ele estava, o Espírito Santo levou para outro lugar chamado Azoto, e ele continuou caminhando e pregando, né? Continuou pregando. Não parou não, né? Exatamente. O texto diz ali, verso 40, né? Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava. Olha aí. Todas as cidades até chegar a Cesareia. Então ele foi evangelizando várias cidades até chegar nessa cidade chamada Cesareia, que é uma cidade importante ali na costa, né, que é banhada pelo Mediterrâneo ali. Tem duas Cesareias, uma é a Cesareia de Filipe, que é lá no norte, né, e essa daqui é a Cesareia Marítima, que é banhada ali pelo mar Mediterrâneo. E ele foi pregando em todas aquelas cidades ali. Onde provavelmente ele se estabeleceu, né, pastor? Isso. Depois de ver na continuidade, parece que Paulo encontra lá em Cesareia, mais para frente. Bom, nós estamos terminando aqui esse episódio, porque acho que é um assunto já que estamos concluindo. E o próximo assunto, pastor, eu acho, do Atos capítulo 9, tem tudo a ver com aquele moço que estava perseguindo a igreja, lá no capítulo anterior, que perseguiu a igreja.
Lembra o Saulo? Sim. É ele mesmo. Exatamente. Ele vai voltar aqui em cena e vai acontecer algo extraordinário que nós vamos deixar para você conhecer, então, no próximo episódio, que você não pode perder. Pastor Ronaldo, muito obrigado, porque foi muito esclarecedor esse texto para nós. Eu creio que para vocês também. Deus te abençoe, em nome de Jesus.